ângulos que eu considero que devem ser privilegiados, né, quem observa essas duas últimas ações do STF, é a quebra de sigilo dos bolsonaristas, dos políticos bolsonaristas, e a reunião entre o Exército, o Gilmar, etc. Bom, isso aí deve ser visto com algumas ressalvas. Deve ser notado de maneira mais precisa, eu argumentaria com duas ressalvas. Primeiro, o STF nada tem a oferecer ao Exército, ok? O STF tem muito a oferecer ao Congresso em blindagem. A blindagem que ele tem a oferecer ao Congresso é a blindagem que ele exige do Congresso. É o Congresso que faz o impeachment do STF, né? É o STF que aniquila o Congresso através do foro privilegiado, exerce pressão sobre o Congresso. Com a abertura de negociações entre a outra trincheira, né, Bolsonaro e o Congresso, isso fragiliza a posição do STF e fortalece a situação do Congresso. Eu argumentei que isso ocorreria após a reunião ministerial, porque o Congresso, de todas as entidades que surgiram naquela reunião, foi a única sequer citada. Ok? É pelo contrário. Diversas vezes, dentro da reunião, apresenta-se iniciativas reais de diálogo legisferante com o Congresso. Ou seja, necessidade de pressão legislativa, trabalho político diuturno, cotidiano, ao invés de expressões de alcova, né? Vamos comprar fulano, vamos comprar cicrano, fulano ou cicrano são estrume ou bosta, certo? Então, o Congresso não foi tratado da mesma maneira escatológica, vamos resumir assim, como foram os governadores ou o STF. Ok? Então o STF, a partir do momento em que a Polícia Federal perdeu o neutralizante que Moro representava, Moro neutralizava nesse aspecto político as ações relacionadas à Lava Jato, da PF, ou seja, ações contra a corrupção em política, porque Moro se concentrou fundamentalmente em caçar grupos de facções criminosas, né? PCC, Comando Vermelho, Guardiões de não sei onde, essas facções, grupos criminosos. E a Lava Jato ficou interrompida, me parece, porque fundamentalmente o que o Moro entendeu, Moro sabia que a Lava Jato é uma operação política, e eu já argumentei aqui em outras ocasiões também que a ordem dos fatores altera o produto. Ou seja, você tem recursos limitados de persecução policial. Então você precisa decidir por quem você começa. A impressão que Bolsonaro tinha, obviamente, é que só bolsonaristas eram caçados pela Polícia Federal. A impressão que Moro queria... A impressão que eu tenho é que a Lava Jato foi interrompida. Então cada um vai argumentar, ter sua análise e argumentá-la. O fato é que, eliminado o bloqueio que Moro representava, a Lava Jato não só pôde correr, mas pôde correr com mais licença, observou-se isso, ante os governadores. Obviamente o Witzel foi o primeiro vitimado, e sua fragilidade política permitiu a Bolsonaro já eliminá-lo, com a votação de 69 a 1, né, se eu não me engano, pelo impeachment dele, pela abertura do processo de impeachment. Isso já demonstra uma vulnerabilidade política imensa, e Witzel foi neutralizado desse modo, através da ação da Polícia Federal, que acontece pouco tempo depois de Moro ter sido eliminado como bloqueio, como elemento de interrupção das ações da Lava Jato. É claro que o enfraquecimento de Witzel fortalece, nesse caso, Bolsonaro. Mas ao contrário, em resposta a essa licença maior, a reativação da atuação política do combate à corrupção na Lava Jato pela Polícia Federal, o que ocorre é a instauração do Tribunal da Verdade, um inquérito inquisitório no STF. Então, o STF tem a sua própria inquisição, atacando, vê-se essa ação de quebra de sigilo de bolsonaristas como um ato sequencial a isso, mas ele deve ser tomado com imensa ressalva, porque a quebra de sigilo foi demandada pelo PGR, ok? PGR esse que foi escolhido por Bolsonaro.
Então não se iludam, é possível que entre esses 10, o próprio Bolsonaro queira eliminar 2 que ele sabe que são sujos. Os outros 9, os outros 8 ficam limpos, ok? Vai que esse sigilo os prova como hiperbolicamente íntegros, isso os fortalece. E para a população, principalmente porque a cabeça dos 2 inquéritos é a careca, né, o careca do judiciário, é o gestor, é quem pediu, é quem autorizou a quebra do sigilo e é também aquele que se senta no trono do Tribunal da Censura, a população tende a fazer a mistura dos 2, a confundir-se. Isso facilita a impressão de que tudo resulta uma grande operação tirânica do STF no Tribunal da Censura. Facilita a reunião, né, das ações como numa metonímia, colocadas todas da parte, né, para o todo, para contaminar o STF inteiro. Então, nesse caso, especificamente, deve-se tomar com ressalva, ao invés de pressa, a imputação de que isso degringola um agravamento ao Tribunal da Censura. Pode muito bem ser, sim, uma ação aproveitada, mas pode também ser uma armadilha, pode ser um recurso político da própria trincheira bolsonarista. É necessário cautela com a pressa dessa análise, porque envolve a PGR, diferente, por exemplo, do Tribunal da Censura. O grande diferencial do Tribunal da Censura é que ele na sua autocracia, completamente monocrático ao STF, monárquico ao STF. Já na reunião do Gilmar, cautela, porque o STF não tem nada a oferecer ao Exército, né? Eu já mencionei isso também em outras ocasiões, inclusive em outros argumentos, o STF, para estabelecer, né, a organização das trincheiras. O STF não tem nada a oferecer ao Exército. Essa mais me parece uma reunião, como era muito comum, inclusive, na própria Guerra das Trincheiras, da Primeira Guerra Mundial, era muito comum você ter reuniões entre as instituições políticas, um grupo, por exemplo, se organizando com outro grupo para ter negociações, para apresentar proposituras, para principalmente sondar, espionar, etc., avaliar quais são as demandas, qual é o status quo do adversário. O STF não tem, o Exército não tem as mesmas carências do Congresso. O STF pode suprir as carências de blindagem que eventualmente o Congresso tenha. Isso de fato ele pode prover eventualmente, mas o STF não tem nada a oferecer especificamente ao Exército, diferente daquilo que o aproxima de Bolsonaro. Então, é claro que o STF, o Exército, ele é o poder mais cru, porque são as Forças Armadas. É a encarnação mais imediata, é a expressão mais imediata da violência e do poder, né, da força, especificamente. Então, é claro que o STF pode observar o que é que seja o interesse, o que é que possa ser feito, ganhar tempo, tudo isso é possível de se retirar da reunião, mas, fundamentalmente, o STF não tem a oferecer ao Exército o que pode oferecer ao Congresso, porque as necessidades do Exército são diferentes e melhor atendidas, claro, na aliança com o outro lado da trincheira, por isso que o outro lado da trincheira consegue politicamente se sustentar a partir do conflito com outras estruturas de poder, como o próprio STF, dado que a força mais crua e imediata lhe suporta, né? Com ele se alia, que é o Bolsonaro, que é essa posição que Bolsonaro, de certo modo, em um movimento de contracultura, em um movimento de antagonismo ao status quo político, se posiciona popularmente. E aí se faz vanguarda dessa iniciativa, compondo aquilo que eu sempre descrevi como a trincheira do outro lado. E aí você tem essa trincheira antiga, a anterior reunião de forças entre o Congresso e o STF, que foi rompida com a perspectiva de negociação que Bolsonaro tem com o Congresso e, consequentemente, na fragilização de sua posição, o STF avançou o processo inquisitório para a resposta à reabertura da Lava Jato, que agora se faz mais declaradamente
né, vamos imaginar assim mais declaradamente, vamos observar, né, desse modo, posicionado do outro lado da trincheira.